queria propor aqui, gente, a gente está com a Heloísa Vilela, né, que foi até a Cisjordânia desde o início, acompanhando esse genocídio em Gaza. E a gente tem mais informações a respeito disso. Infelizmente, eu vou trazer um caso, assim, mais um caso, né, escabroso. A gente tem mais uma ofensiva de Israel atingindo Gaza. A Defesa Civil de Gaza diz que esse novo bombardeio de Israel matou pelo menos 52 palestinos, né? Está escalando desde a semana passada até. E tem um caso bastante chocante, que eu acho que é simbólico da gente trazer, que é a morte de 9 dos 10 filhos de um casal de médicos após um bombardeio de Israel na sexta-feira. Então, as crianças tinham entre 7 meses e 12 anos de idade. Vocês imaginam isso, gente? E de 10 filhos, morreram 9. 9 crianças, portanto, a gente está falando aqui. Aí, só para trazer o posicionamento do presidente Lula, eu já quero passar rapidamente a palavra para a Elô, mas o presidente Lula se posicionou sobre isso, denunciando, não é de hoje que o presidente Lula denuncia o genocídio lá em Gaza, né? E lamentou, claro, a morte das crianças também. E aí ele disse: já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território. O presidente Lula também, né, Elô, falando de uma nova fase de um genocídio, né? Muita gente tem falado sobre isso. Não, você imaginar, eu não sei, Gabi, eu não consigo imaginar perder um filho, que dirá perder 9 de uma vez. Então, essa médica trouxeram os corpos dos filhos dela para o hospital. Quando ela chegou, ela desmaiou, ela não conseguia nem olhar para aquela cena. Mas a gente está falando da vida de uma pessoa, e uma pessoa que cuidava da vida de milhares de outras pessoas, porque era uma médica que não parava de trabalhar para atender, né, os feridos e amputados, e enfim, aquela carnificina que está acontecendo em Gaza. Mas eu acho muito importante esse posicionamento do presidente Lula, e eu sinto que existe um movimento no mundo que é muito puxado pelas populações que vão para as ruas toda semana reclamar e exigir que acabe isso. Tenho visto uma quantidade muito maior de judeus, de israelenses, também denunciando, dizendo que não concordam, dizendo que é chacina, que é genocídio. Então eu sinto que existe um movimento ganhando corpo, mas tem que ser muito mais rápido. A gente tem uma história muito, muito triste acontecendo com uma brasileira que morou no Brasil até os 17 anos, se não me engano, 18, a Asma, que morou no subúrbio do Rio de Janeiro, que por uma contingência do pai não ter se preocupado, não tirou a documentação brasileira dela e não consegue sair de lá e vir para o Brasil por conta disso, nem ela, nem os filhos, nem o marido. Então, assim, são muitas histórias, mas muitas histórias, só que a gente vai ter cada vez a condição de contar menos histórias, porque o número de palestinos que vive lá na faixa de Gaza está diminuindo cada vez mais, porque estão sendo assassinados. Esse ataque à residência desses médicos foi um ataque direcionado, foi um ataque à residência deles. Ou seja, Israel escolhe os alvos e elimina esses alvos. Eles querem eliminar os médicos, como eles já eliminaram vários médicos. A lista é gigantesca. Então, assim, o desespero que eu acho que dá em todos nós que estamos observando isso é de não ver uma ação mais rápida das autoridades no mundo inteiro. Isso tem que acontecer, e tem que acontecer anteontem, não é nem ontem, porque não é possível que a gente tenha a humanidade observando isso. Não dá, gente, não dá mais. Não dá mais há muito tempo já, né? É uma tentativa de tornar impossível a vida de 2,5 milhões de pessoas em Gaza, né? Eu acho que os israelenses ficam projetando assim, bom, vai ficar tão sufocante que vai chegar uma hora que eles mesmos vão pedir. Não dá mais para viver aqui, nós temos que ir embora. Mas como é que você desloca 2,5 milhões de pessoas? A gente não viu isso ainda em tempos recentes, mas talvez a gente chegue a ver. Se o mundo continuar avançando nesse diapasão que nós estamos indo, pode ser que a gente chegue a ver. E esse caso de uma família, né, que perde 9 de 10 crianças, Gabi, eu me lembro do filme, né? O Resgate do Soldado Ryan, quando a história que é contada é essa, né? Os Estados Unidos fazem uma operação para salvar. Tinha 4 irmãos na guerra,
na Segunda Guerra e 3 morrem. E aí o exército dos Estados Unidos resolve tirar de lá o último que sobrou para a mãe ficar com um filho, pelo menos. Será que o cinema dos Estados Unidos vai contar a história dessa família? Das 10 crianças assassinadas, as 9 foram assassinadas por um exército apoiado por Washington, diretamente apoiado, municiado, né, legitimado. Então são assassinatos em série de crianças apoiados pelos Estados Unidos. Eu duvido que a gente vai ter um filme contando essa história. E mais, Rodrigo, se contasse essa história, isso não mudava a opinião pública dos Estados Unidos? Como eu vi uma israelense na BBC, cobrando ao vivo na BBC, que apresente o documentário que eles já fizeram, que está lá esperando há meses, a respeito, acho que é da morte de bebês. Por que não apresenta logo esse documentário? Porque isso tem influência na opinião pública. E é por isso que a gente tem que falar disso todo dia. Porque o que a imprensa conta, as histórias que a gente pode contar, mudam a opinião pública. E é a opinião pública a única saída dos palestinos. É a opinião pública mundial pressionar seus governantes para que tomem vergonha na cara e ajam com o mínimo de humanidade e impeçam a continuação desse genocídio. Exato, Elo. E quando a gente está falando aqui de genocídio de criança, a gente está falando de matar o futuro, de fato, dos palestinos, né? É sobre impedir que essas crianças cresçam. Então, essa ideia está sendo abertamente discutida entre os israelenses mais radicais, né? A gente até recuperou aqui uma declaração de um ex-parlamentar de Israel chamado Moshe Feiglin, que voltou a ser discutida, assim, voltou aos holofotes da extrema-direita de Israel. E aí ele defendeu agora em maio, tá? Não é antiga essa declaração, mas recente. Ele defendeu com todas as letras, é até difícil, mas ele defendeu a morte das crianças palestinas. Foi isso que ele disse. Então a gente tem aqui a fala do ex-membro do parlamento israelense em entrevista ao canal 14 lá de Israel, o Moshe Feiglin. Ele diz o seguinte, abre aspas, o inimigo não é o Hamas, nem é o braço militar do Hamas. Cada criança em Gaza é um inimigo. Precisamos ocupar Gaza e colonizá-la e nenhuma criança de Gaza ficará lá. Não há outra vitória, fecha aspas. Extermínio. É o programa do extermínio explícito, né? É inacreditável. É inacreditável, né? Como alguém pode ir numa TV e falar publicamente que cada criança em Gaza é um inimigo. Ele falou o que está sendo feito. Ele expressou verbalmente o que está sendo feito na prática. Isso é que é pior ainda. Porque se fosse só uma fala, você ignora a fala, você manda prender o cara pelo que ele está falando. Isso é o que está acontecendo todo santo dia na faixa de Gaza. E me chama a atenção, né, quando a gente vê as entrevistas, outro dia aqui o ICL entrevistou o Breno Altman, e ele fazia paralelos do sionismo, do projeto sionista, que é um projeto colonial, um projeto racista, traçava paralelos e dizia, não é que o sionismo seja exatamente igual ao nazismo, mas está na mesma família, né, que justifica muita coisa, ou quase tudo, em nome do seu direito de raça de ocupar um determinado lugar, de se expandir, de ter a sua preponderância sobre os outros, né? E quando a gente vê uma situação dessa, a gente entende melhor o projeto de ocupação e de extermínio promovido pelo Estado sionista, Gabi, é impressionante. Essa é a política de Israel no momento. Aliás, esse programa... Não, a sorte para a opinião pública quando aparece alguém que diz na cara dura. Olha, o que ele falou, né? Nossa proposta é essa. De se filmar cometendo os crimes. Nossa proposta é essa. Não vai ter crianças porque as crianças seriam futuros vingadores e tal. Então, vamos eliminar agora. A solução final, né? A solução final, como os nazistas, num primeiro momento, não começaram já exterminando os judeus, né? Trancaram em campos de concentração, isolaram das outras partes da sociedade, depois usaram como mão de obra para o esforço de guerra, e aí, num momento seguinte, partiram para a solução final, que era o extermínio. Sim. E é o que Israel está promovendo agora, a solução final, o extermínio. Nós estamos assistindo o extermínio de uma população inteira na faixa de Gaza. Quando o presidente do Brasil falou que era um genocídio
parte da comunidade judaica e da imprensa tradicional ficou muito ofendida. Como é que o Lula tem coragem de acusar Israel de estar cometendo um genocídio? Nós estamos assistindo. Qual é o nome que se dá a isso aí? Né? Não tem outro nome. Tem. Qual é o nome que se dá a matar bebês, né? É, Crianças, é isso. Eu também, na semana passada, a Elô tocou num ponto muito importante, mas eu queria até reforçar, porque na semana passada a professora Aline Clemecha veio aqui no Em Detalhes, no ICL, e falou sobre a importância de países em conjunto imporem sanções econômicas, enfim, dar uma resposta de fato a Israel. Não é um país individualmente, ou enfim, o Reino Unido, alguns países da União Europeia. Não, é todo mundo, né? É isso, Elô, que você falou, já passou da hora, né? A gente viu o apartheid, a história do apartheid, gente, foi essa. Tem lição da história aí, né? O boicote que foi feito à África do Sul, com a exceção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, até o ponto que eles não puderam mais ficar de fora, né? Mas é isso, o mundo todo tem que se unir para fazer com que isso aconteça, porque senão não tem como, né? Eu acho que o caminho, ela tem toda a razão. E esse programa do Lindenner, o Provocação Histórica com o Breno Altman, foi uma lição, foi maravilhoso, recomendo, foi muito bom. Provocação Histórica desta última semana, entrevistando o Breno Altman, dando uma aula sobre o que é o sionismo, né? A ideia do sionismo e a que ponto que nós chegamos aqui no Brasil, Gabi. Eu quero agradecer a Elô também, Elô, muito obrigada por hoje e, enfim, a sua contribuição aqui é sempre muito importante também, conversando sobre esse genocídio, né, que a gente está acompanhando todos os dias em Gaza e a gente precisa continuar falando. Então, obrigada, querida, e até a próxima. Valeu. Boa noite, pessoal.